Recapitulando, senhor Rafael, vai preparando a Bíblia. Nós vimos que Cristo tem uma igreja. Os que quiserem anotar no celular, podem anotar também. Está lá em Mateus 16, 18, quando Cristo diz: sobre ti, Pedro, edificarei, construirei a minha igreja. Mateus 16, 18. E este é o desejo de Cristo, de que sejamos um só rebanho, tendo um só pastor, ele que é o bom pastor. O bom pastor está em João 10, e nós vimos no versículo 16 esse desejo de que sejamos um só rebanho. E em João capítulo 17, versículo de 18 a 23, o Senhor, na sua oração entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma oração belíssima. Então, estamos falando de uma oração do seio da Trindade. O Senhor Jesus diz: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia e vendo-os, eles revelem que eu estou em ti e tu em mim e eu neles. Então, a igreja precisa ser visível, para que vendo-nos, possam ver o Cristo, a Trindade. Então, essa história de que a igreja, ela... Não. Existe uma igreja de Cristo, fundada por Ele, porque Ele tem o desejo de que, vendo-a, possam crer na Trindade. Isso está em João 17, 18, 23. E vimos também na catequese passada, rapidamente terei que falar, a necessidade do batismo, que o batismo é para a salvação. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 2. É para a salvação que somos batizados e, em virtude disso, batizamos as crianças. Atos dos Apóstolos 16, versículo de 27 a 33, e 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo de 10 a 16, onde Pedro fala que batizou um personagem e toda a sua família, porque o batismo é para a salvação. E depois nós vimos que essa igreja de Cristo tem uma estrutura. Efésios capítulo 1, versículo de 22 a 23. Nesta igreja está a plenitude de Cristo, aquela que ele disse sobre esta pedra, Pedro, Mateus 16, 18. Então, Efésios 1, 22, 23, a plenitude de Cristo está nessa igreja. Efésios 3, de 10 a 11, nessa igreja de Cristo se manifesta a sabedoria divina. Nesta igreja de Cristo, Efésios 3, 21, se dá glória a Deus. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, essa igreja é princípio e fundamento da verdade. Eu não estou explicando porque é só para recapitular. E depois nós vimos que formamos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo, 1 de Coríntios 12, de 12 a 13, e depois os versículos 27 a 28. E agora começa a catequese de hoje, que seria então, mas e essa igreja? É verdade que foi Constantino que fundou a igreja católica? Assim dizem esses meia-boca de esquina que querem levar o dinheiro de vocês. Eles dizem que a igreja católica foi fundada por Constantino em 313. Mas se vocês são fiéis à história, é só você pegar lá um padre da igreja chamado Inácio de Antioquia, anos 107, mais ou menos. Ele escreve uma carta à igreja de Esmirna. E ele diz: aonde está o bispo, está a igreja, aonde está o bispo, está Jesus, e aonde está Jesus, está a igreja católica. No ano 107, e se vocês querem um outro historiador, Clemente de Roma, ou Clemente Romano, dizem que ele é do ano 97 depois de Cristo, ele escreve que é essa igreja de Cristo, a igreja católica. Isso é história. É só vocês buscarem padres da igreja e verão que essa igreja não foi inventada por Constantino. Porque estamos vendo através das citações bíblicas
como essa igreja vai dar glória a Deus e como ela vai se perpetuar na história. Poderíamos nos perguntar, mas essa igreja o que oferece? Qual é o sacrifício por onde essa igreja ela manifesta a presença de Deus? Mas para isso vamos invocar o Santo Espírito para darmos início a essa catequese com um breve refrão. Se quiserem ficar de pé, melhor. E assim vamos invocar o Santo Espírito sobre nós, que seja Ele nos guiando e nos fortalecendo nessa catequese. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Espírito Santo, ilumina-nos e santifica-nos, reaviva em nós o fogo do Teu amor e ensinai-nos a permanecer fiéis a Jesus. Espírito Santo, sede nosso guia e fortalece-nos no vosso seguimento. Amém. Podemos sentar. Rafael, Hebreus capítulo 10, versículo de 8 a 14. Quando perguntarem a você, ou baterem, agora estão ligando, viu? O protestante agora está ligando para a sua casa, você já sabe quem é. Na hora que ele ligar para você, você vai dizer, na sua igreja, oferece o único sacrifício que salva? Aí ele vai perguntar, que sacrifício é esse? Então leia para nós, Rafael, Hebreus capítulo 10, versículo de 8 a 14. Se na igreja deles oferecerem este sacrifício, aí vocês começam o diálogo. Começa o diálogo. Na frase inicial, ele disse: não quisestes, nem foram do teu agrado, vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Aqui está falando do Antigo Testamento. Estes sacrifícios não aceitamos. Continua, Rafael. Então declarou: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Suprime o primeiro. Lembra que oferecia bezerro, terneiro, todos os animais, mas era o cordeiro imolado. Esse passou. Agora vem o novo cordeiro, Rafael. Continua. É em virtude dessa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo. Calma aí, Rafael, e repita. Porque é pela oferenda do corpo de Cristo que somos santificados. Aonde se oferece o corpo de Cristo? Diga-me.
senão na Igreja Católica, nesse sacrifício aqui, aonde todo sacerdote validamente ordenado, quando diz, isto é meu corpo, e ali é o corpo de Cristo. E é esta oferta que santifica. Continua, Rafael. Todo sacerdote se apresenta diariamente para realizar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de remover os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Cristo, ao contrário, ofereceu o único sacrifício. Pois você diga ao seu protestante, quando ele ligar, já que eles não estão batendo mais na tua porta, que o único sacrifício que santifica é o corpo de Cristo. E veremos biblicamente, talvez não haverá tempo na parte 2, mas na parte 3, será dedicado sobre a Eucaristia. Porque o que eles dizem ter é uma memória, representação. Aqui não. A Eucaristia não é representação, não. É o corpo verdadeiro de Cristo. Veremos isso biblicamente. Rafael, eles depois vão ler todo o versículo. Lembre que estávamos lendo Hebreus 10, versículo de 8 a 14. Então, a Igreja de Cristo oferece o único sacrifício que santifica. E a Igreja de Cristo, ela é apostólica, Rafael. Mas antes, precisamos ver que ela é católica. O que significa católica? Não é uma igreja mais dentro do cristianismo. Católica é o ser da igreja, ela é universal. Católicos significa universal, não é igreja universal não, viu? Eles roubaram da gente, traduzir a nossa palavra. Mas católico significa universal, a totalidade. E veremos isso em 1 Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Rafael. Aonde os apóstolos estão falando da ascensão e receberam um mandato do próprio Cristo. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Até onde, Rafael? Até os confins da terra. Católico, ou seja, universal. E essa igreja católica, que nós acabamos de ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, teria outras citações, como o mandato de Cristo, quando ele manda todos ir anunciar a toda criatura. Essa igreja católica, ela é mariana. E aí os protestantes, uma boa maioria, principalmente os pentecostais, eles não fazem parte dessa igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, Rafael. Porque ela é apostólica e mariana. Veremos. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E Maria, mãe de Jesus, fazia parte dessa igreja. Graças a Deus, nós católicos não renunciamos a Nossa Senhora. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Essa igreja é eucarística. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, Rafael. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão Calma e aí, nas Rafael, orações. porque talvez você não saiba o que significa a fração do pão.
O primeiro nome que foi dado à missa ou à Eucaristia foi fração do pão. Repita agora que eles vão entender, Rafael. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Estamos falando então de uma igreja apostólica, vocês viram que eram perseverantes nos ensinamentos dos apóstolos, e uma igreja eucarística, se reuniam para a fração do pão. E vamos ver que reforçar a ideia de que é uma igreja apostólica. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vocês podem ler ele todo, do versículo 1 ao 20, mas nós vamos ler alguns versículos. Você anota Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de 6 a 34. Mas nós iremos ler o versículo 6, Rafael. Atos dos Apóstolos 15, de 6 a 34. Mas nós vamos ler o versículo 6 para entender o contexto, Rafael. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar deste assunto. Aqui é o famoso primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém, aonde eles vão discernir sobre a circuncisão e outras coisas. Vamos ler o versículo 28, Rafael, porque nessa igreja apostólica está o Espírito. Pois decidimos, o Espírito Santo e nós. Repita, Rafael, vocês escutaram? Nessa igreja dos apóstolos, a decisão é do Espírito e nossa, ou seja, dos apóstolos. De novo, Rafael. Pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vamos nos impor a nenhum outro peso, além dessas coisas indispensáveis. Aqui vocês viram que nós, esse nós aqui são os apóstolos. Por isso fiz questão de ler o versículo 6, onde fala dos apóstolos e dos anciãos, que seria hoje uma tradução forçada, os padres. Vamos ler agora Lucas 10, capítulo 10, versículo 16, porque precisamos reforçar essa ideia de que essa igreja é apostólica, porque essa é a igreja de Cristo. Não essas aí que batem na nossa porta e inventam mentiras. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Isso aqui é Jesus falando aos apóstolos. Os que rejeitam os apóstolos estão rejeitando ao próprio Jesus. Esse povo que vive falando que o Papa é a besta, ou sei lá o que sai da boca da heresia desse povo, está rejeitando o próprio Cristo. Lucas 10, versículo 16. Eu gosto desse versículo, já lemos, mas vamos voltar a ler, Rafael, João 20, de 20 a 22, porque é outro mandato que foi dado aos apóstolos. João 20, de 20 a 23, outro mandado dado aos apóstolos, o de perdoar pecados. É somente, ou só e somente é repetitivo, mas entendam, isso é mandato de Deus. Essa ideia protestante de que eu falo diretamente com Deus é mentirosa. E veremos Jesus, depois de ressuscitado, o que falou, Rafael. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados... Calma, Rafael, escutem bem essa parte. É Jesus ressuscitado dizendo aos apóstolos:
O que foi que disse, Rafael? Continua, Rafael. A quem perdoares os pecados, De novo, Rafael, por favor. A quem? A eles, os apóstolos. a quem perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Mandato do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19, Rafael. Outro mandato de Jesus aos apóstolos. Estamos vendo a igreja apostólica, estamos sobre os fundamentos dos apóstolos. Não é só uma citação, nem um capítulo, são vários capítulos e versículos. E é esta igreja de Cristo. Mateus 28, versículo 19. E depois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mandato de Cristo para irmos a todos, e aqui volta a ideia do católico universal. Todos devem ser batizados, sermos um só corpo. E veremos agora, começar a entrar no problema que os protestantes não aceitam, a tradição. Vamos começar devagar. João 21, versículo 24 a 25, Rafael. Porque aqui São João, já nos últimos versículos, comenta uma coisa importante para dar espaço à tradição. E explicarei o que é tradição. João 21, versículo de 24 a 25. Este é o discípulo que dá testemunho das coisas e as escreveu. E nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. Se fosse escrito tudo, não haveria lugar para colocar. Então aqui começa a brecha para a tradição. O tempo já me acabou e eu tenho mais de 10 citações bíblicas. Vocês aguentam um pouco mais ou já estão cansados? Podem dizer, aguenta ou não? Sim ou não? Então, por favor, perdoa o padre. Vou ter que extrapolar mais um pouco. Porque agora vai dar gancho à tradição, O que é tradição? Transmitir. O que é tradição? Consignar algo a alguém e aquele alguém se tornar portador, dono, cuidador. O que é tradição? É algo recebido, dado. Agora vamos ver isso biblicamente. Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20. Não iremos ler tudo, fica tranquilos. Mateus capítulo 15, de 1 a 20. Porque o protestante utiliza Mateus 15 para dizer, não, a tradição não serve. Olha o que disse Jesus. Mas o problema é que o protestante não sabe de qual tradição está falando nosso Senhor Jesus Cristo. Leia, Rafael, por favor. Vai lendo aí que eu vou lhe parar em algum momento. Do 1 ao 3 agora, Rafael. Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dirigiram-se a Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos desobedecem a tradição dos antigos? A tradição dos antigos, Jesus vai falar. Então não está falando da tradição da igreja. Continua, Rafael. Eles não lavaram as mãos quando vão comer? Ele respondeu. Aqui então é a tradição humana. Lavar a mão ou não lavar? Vocês sabem que os judeus tinham, eu vou dar 100 passos, tem que fazer isso. Para entrar tinha vários rituais. É essa tradição falsa,
Não está falando da tradição que nos foi transmitida. Lê o versículo 10, Rafael. Jesus chamou a multidão e disse: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que torna alguém impuro, mas o que sai da boca. Então, nosso Senhor está corrigindo essa tradição errada. Não porque eles falaram, por que eles não lavam a mão? Jesus, no versículo 10, diz, não é o que entra, mas o que sai. Versículo 15, Rafael, do 15 ao 18. Pedro tomou a palavra e disse: explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: também vós ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai ao ventre e é expelido para a fossa? O que sai da boca, porém, vem do coração, e isto é o que torna alguém impuro. Isso aqui é importante porque tem protestante que nos acusa, vocês comem porco. Olha o que Jesus falou. Não é o que tu comes, é o que sai, porque o que tu comes vai para a fossa. Foi Jesus que falou, não é o padre. Então não é o que nós comemos, não importa se é porco, galinha, tranquilo. Continua, Rafael, porque nós vamos ver o que sim torna impuro o homem. É do coração que saem as más intenções. Quais intenções? Continua, Rafael. Homicídios. Devagar. Homicídio, matar. Por isso que a igreja é contra o aborto, não podemos matar. Continua, Rafael. Adultérios. Olha aí os adúlteros, você que tem uma mulher e procura outra, você que não dá mais, fica com 2, 3 mulheres. Continua, senhor Rafael. Fornicações. Olha os fornicadores, você que não é casado, tem relação sexual fora do casamento. Continua, Rafael. Roubos. Olha o ladrão aí, os corruptos. Continua, senhor Rafael. Falso testemunho. Olha aí a maledicência, quando você não sabe de uma coisa e acusa uma outra pessoa falsamente. Continua, Rafael. Blasfêmias. Olha contra Deus aí, esse povo que vive xingando a Deus e etc. Isto é que torna alguém impuro. Olha aí o que torna impuro, não é a comida. Pode comer o porco, fica tranquilo. Rafael, 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Porque recorde que tradição é o que nós recebemos, o que nos foi transmitido, o que nos foi dado. Anotem, 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por isso mesmo, também nós damos graças a Deus sem cessar, porque ao receberdes a palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus. Rafael, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Você anota e em casa você continua lendo. portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos. Guardai cuidadosamente essas tradições, não aquela dos protestantes ou dos judeus. 1 de Coríntios capítulo 11, Rafael, versículo 23, mais uma citação da tradição, porque se fossem escritos todos os livros, não haveria lugar para todos eles. A tradição é importantíssima. De fato, eu recebi do Senhor. É Paulo falando, ele recebeu do Senhor, ou seja, lhe foi transmitido. Olha a tradição. O que também vos transmiti. Tradição, transmitiu. Na... O que ele recebeu, Rafael? Aqui ele está falando da instituição da Eucaristia. É o relato mais antigo na Sagrada Escritura, até mais do que os Evangelhos,
da Sagrada Comunhão, da Sagrada Eucaristia. Leia o versículo 29, Rafael, por favor. O 29. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. O que eu sempre falo, se nós nos aproximamos do sacrifício de Cristo que nos santifica, indignamente comungamos a própria condenação. Eu não vou seguir porque agora entra na questão histórica, principalmente porque assim, os protestantes dizem, só a Escritura salva, e essa premissa não está na Sagrada Escritura. Eles lutam falando isso, e essa verdade deles não é bíblica. Eles podem te falar, e vão utilizar 2 Timoteu capítulo 3, versículo 16. Mas nós vamos falar isso na catequese, parte 3. Eu pensei que ia terminar hoje essa parte 2, mas infelizmente o tempo não nos deu. Peçamos ao Senhor a graça de sermos uma igreja viva, uma igreja que possa ser fiel a Ele, na igreja dele, sermos verdadeiros discípulos missionários.